Amém. Deuteronômio capítulo 8 diz: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Amém. Você pode citar em nome de Jesus? Esta é uma das passagens bíblicas que eu considero assim, realmente, muito tremenda, muito. Passagem bíblica impressionante. E só para abrir um breve parêntese, quando fala do maná, o que é? E aqui diz o maná que tu não conheceste, nem teus pais. Ora, isso me chama a atenção para renovações e para tradições. Deus está falando que levou o seu povo por um caminho, e neste caminho revelou-lhe o maná, uma novidade tremenda. Mas eles não conheciam, e quem mais não conhecia? Os pais deles. Toda a geração dali para trás não conheceu o maná, mas eles estavam ali recebendo esta revelação. Amém, irmão? Não viva a tradição, você tem que viver a revelação. Você não tem que viver o que ficou para trás, você tem que viver o que vem pela frente. Isto me chama muito a atenção. Isso me deixa impactado, isso mexe comigo. Por quê? Porque a minha estrutura é assim, a minha vida é assim. Eu não vivo nada do passado, senão a frase milenar que Jesus Cristo é o Senhor. Foi só isso que eu trago como herança do passado. O resto, meu irmão, ficou tudo para trás. Foi tudo superado. Enquanto isso, tem ainda, você conhece, eu conheço, milhares e milhares e milhares de pessoas que ainda vivem o passado, a antiga doutrina, os antigos conceitos e costumes. Mas aqui nós chegamos em um verso bíblico que diz: o Senhor te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, nem tu nem teus pais conhecia, para te dar a entender o quê? Que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, né? Ou seja, de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que sai da boca do Senhor são palavras. Então, de toda a palavra que sai da boca do Senhor, é disto que viverá o homem. Este é outro conceito que eu quero deixar vivo na nossa memória. De toda. Amém? Toda. Não é alguma palavra, é de toda. A vida real que nós temos, a vida perfeita espiritualmente falando, ela não é em parte, ela tem que ser em toda. Tem aquelas pessoas que pregam o que lhe agrada. Ela não entra no propósito de Deus. Lembra das duas mulheres? Duas estarão moendo, ambas estão produzindo,
mas Jesus vai rejeitar o produto de uma e vai ficar somente com o trabalho da outra. Tem mais, se elas estão no mesmo campo, estão se utilizando, vamos assim dizer, dos mesmos recursos, das mesmas fontes, mas o que estão produzindo não está agradando o Senhor em ambos os casos, somente um caso. Aquela mensagem das duas mulheres, elas vão atravessar, elas vão existir na memória do povo da restauração até que o arrebatamento aconteça. Aquilo não será mais apagado da nossa memória. A mensagem sobre as duas mulheres moendo não sumirão mais da nossa memória. Toda hora o Espírito Santo vai nos estar alertando. Lembra das duas mulheres? Ou seja, é o propósito de Deus. Ambas estavam utilizando da palavra, ambas estavam produzindo algo que era fruto da palavra. Mas Jesus só se agradou de um fruto. Porque, embora ambos os frutos fossem frutos da verdade, da justiça, da palavra, a dispensação em que ambas se encontravam, Jesus estava exigindo um determinado propósito. Então, uma fica rejeitada porque não está dentro deste propósito. E sobre essa questão também nós queremos meditar, sobre a questão do propósito de Deus. Uma palavra, penso eu, daquelas que a gente costuma chamar light. Porque nós não podemos, irmãos, andar confundidos. Nesse lugar é meio difícil de andar confundido. É muito difícil. Porque Deus aqui nesse lugar nos permite, vamos assim dizer, trazer algumas mensagens meio escandalizadoras, grosseiras. Eu reconheço isso, mas ai de mim se tentar fazer diferente. Ai de mim se ousar mudar ou engolir uma vírgula do que o Senhor tem a declarar. E longe de mim tal coisa, porque o meu amor por Jesus constitui em que eu me renda à sua vontade e não que prevaleça a minha. Eu digo para Jesus assim: Senhor, me dá uma ordem. Não importa qual ordem, me dá uma ordem. Eu quero executar. Seja ela qual for, doa ela o quanto doer, e eu já tenho experiências de ter que tomar decisões e a dor ser terrível, ter que fazer coisas que só Deus sabe, mas a graça dele é tremenda e o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, irmão, como está o seu propósito? O meu, porque nós já vimos por aí que o propósito das pessoas já morreu há muito tempo. Hoje, qual é o propósito dos cristãos? Se você quiser abrir uma igreja para ficar rico, isso é moleza. Você vai achar um monte de crente bobo. É só você colocar lá uma placa escrita assim, olha, dia tal, corrente da prosperidade. Aí o crente cujo propósito não é condizente com a Escritura, com a finalidade, com o momento de Deus, ele vai lá naquele dia. A igreja fica assim, transbordante. Por quê? Porque o propósito do frequentador é maligno, ou seja, é fora dos propósitos de Jesus. Jesus passou certa vez, ia caminhando por um lugar, lá em Mateus 9, né? A mulher que tinha uma enfermidade durante quantos anos? 12 anos aquela mulher estava enferma, e Jesus vai, quando ele está indo a caminho da ressurreição da filha de Jairo, uma mulher vem entre a multidão e toca nas vestes de Jesus. Jesus, aquela história, senti que de mim saiu virtude. Quando ele olha para a mulher: filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Então, o texto continua dizendo: e desde aquela hora a mulher ficou sã. Então, a fé que a salvou foi uma fé que a salvou de quê?
da enfermidade. Ela não foi salva do inferno. Ela não foi livre do inferno. E outra coisa, ninguém nunca mais ouviu falar naquela mulher. E eu fico um pouco tremendo e bem temeroso, porque eu quero entender bem o que é evangelho e não quero andar confundido. Eu quero servir Jesus Cristo. Amém? Não estamos aqui para brincar, não. Ah, Jesus me curou, e daí? Vai com cura e tudo para o inferno, ou não vai? Filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou sã. Então essa fé e essa salvação não garantia a ela entrada no céu. Não precisa explicar esse texto, amém? Ele é muito claro. Vai em paz, a tua fé te salvou. Agora, que propósito Jesus deu para aquela mulher a nível de testemunho, a nível de reino de Deus? Eu não vi nenhum no texto. E nunca mais ninguém ouviu falar daquela mulher. E eu já vi pessoas dentro das muitas organizações por onde passei, muitas reuniões, em que até uma pessoa se achava plenamente salva. Por quê? Porque um dia Jesus a tinha curado. Não. Certa vez eu estava escrevendo num papel todas as curas que Jesus estava fazendo na minha vida: ouvido, garganta, olhos, estômago, esôfago, e começou tanta coisa aí, pé e tornozelo, e eu comecei, o papel começou a ficar pequeno, eu falei, eu vou parar com isso. Encostei o papel de lado e passei a não anotar mais nada do que Jesus estava me curando. Apenas guardei o meu espírito de gratidão. Agora, todas essas curas me garantem salvação? Não, não garantem não, claro que não. E é isso que eu quero que nós não sejamos confundidos, né? Às vezes as pessoas se confundem com a própria igreja. A igreja tem poder de Deus. Eu já frequentei igreja assim, com o poder de Deus. Aí vinha um curado de uma enfermidade, curado de um tumor, curado de um problema no cérebro, curado de as mais diversas enfermidades que existem aí na sociedade, e eram pessoas constantemente dando testemunho de que estavam curados. E outros se achavam salvos porque estavam dentro daquele lugar, daquele templo, aonde curas aconteciam, e eles não discerniam que levavam uma vida inútil, e a mente estava atrofiada, e eles achavam que porque naquele lugar haviam curas e milagres, então que eles, uma vez estando no meio daquele grupo, também a sua salvação estaria assegurada. Ilusão, infantilidade, amém? Ilusão e infantilidade. Porque o nosso Deus, antes de ser um Deus coletivo, ele é um Deus pessoal. Davi disse, olha, direi do Senhor, ele é o meu Deus, ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Mas e Israel? Israel é outra história, eu estou falando de eu e do meu Deus, amém, irmão? Então, meu irmão, a igreja é outra história, você tem que saber de você e do seu Deus. Coisas que você só ouve aqui, amém? Só ouve aqui. Porque em todo lugar por aí te levam para outros conceitos. Não, você e o seu Deus. Quais os propósitos do seu Deus na sua vida? Jesus me curou, tá bem. E você se tornou um discípulo com essa cura? Você procurou crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus? Aquela mulher da hemorragia, 12 anos... Filha, vai em paz, tua fé te salvou. Amém, beleza, Jesus, valeu, estou curada. Aí foi lá para a casa dela, falou, olha, fui curada. Começou a dizer, quem te curou? Foi Jesus. Jesus me curou, tá, tudo bem. E aí? Tá, sumiu, acabou a história da mulher. A nossa vida com Deus não é um momento de cura,
é uma continuidade, é algo progressivo. Nós vamos caminhando até atingir a estatura do varão perfeito. Nós temos que ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Nosso negócio com Jesus não é um momento, é uma eternidade. Amém? Eu estava numa dificuldade e tal, eu orei, apareceu o dinheiro, poxa Jesus, que bênção, obrigado. Tá, e daí? Agora que está de barriga cheia, vai para onde? Vai para o céu ou vai para o inferno? Nós tivemos um episódio com Maria, né? Maria você conhece. O anjo Gabriel aparece para ela, salve a agraciada do Senhor, ela levou aquele susto. Aí o anjo conta toda aquela história tal, e o unigênito do Pai, o Jesus, será chamado Filho de Deus, tal. O que Maria diz? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo as tuas palavras. Depois de toda aquela coisa mirabolante, dela virgem dar à luz o Filho de Deus, algo realmente tremendo, ela vem e diz, cumpra-se em mim as tuas palavras. As palavras que o anjo trazia, que eram palavras do Senhor. Ou seja, ela se coloca à disposição dos propósitos de Deus. Ela diz, desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, mas ela sabia que ela poderia ser uma bem-aventurada e ir para o inferno. Amém, irmão? Interessante, quando a gente às vezes está pregando, a gente sente uma operação especial em dados momentos, e eu poderia dizer, tem ilusão caindo por terra. Tem que tomar posição mesmo, meu irmão. Meu marido é um crente abençoado, eu estou com ele. Está com ele é tempo perdido, tem que estar com Jesus. Meu filho é uma bênção, e você? Então, meu irmão, estar no propósito de Deus, ter a sua vida com Deus, é a simples meditação dessa noite. Maria está lá, poxa, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, que isso? Eu virgem vou ter unigênito do Pai, aquele anjo Gabriel, caramba, que coisa tremenda. Eis-me aqui, que cumpra-se em mim a palavra, toda a palavra que você tem dito, que todo esse propósito se cumpra. Então, não é um momento, é o propósito de Deus, definitivamente nas nossas vidas, esse é que tem que ser cumprido. Houve um caso em Marcos capítulo 5, se não me falha a memória, do endemoniado gadareno. Você lembra aquele homem que Jesus atravessa, ele está lá pelos sepulcros, andava se ferindo com pedras, ninguém podia passar naquele lugar, mas quando Jesus sai do barco, ele vem cheio de demônio, cai prostrado nos pés de Jesus, que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Jesus repreende aquele demônio, o homem fica ação, aí o que o homem diz para Jesus? Eu te seguirei para onde tu fores. A minha vida não era nada. A minha vida era um lixo. Eu não tinha nem vida. Eu não sabia nem o que era dormir. Olha o meu estado. O homem devia estar pele e osso. Aquele homem devia estar vivo só mesmo esperando pela sua última oportunidade, que seria o contato com Jesus. Eu te seguirei para onde tu fores. Esse aí quis o quê? Se enquadrar no propósito de Jesus. Amém? Jesus diz assim para ele, não, mas não, volta para a tua casa e dá testemunho lá de como o Senhor foi bom contigo e como teve misericórdia de ti. Ele queria servir Jesus, não queria? Ele manifestou, eu te seguirei, ou seja, eu vou estar contigo aonde você for. Era essa a visão dele de seguir Jesus. Estar junto de Jesus. Jesus provou para ele que ele poderia segui-lo e estar junto, mesmo estando longe.
volta para tua casa. Ou seja, você segue Jesus quando você se enquadra no seu propósito. E não quando está debaixo do mesmo teto que ele. Amém, meu irmão? Dá para entender? Eu te seguirei. Peraí, tua visão, tu quer me seguir? Eu estou entendendo que tu quer me seguir, mas eu vou te mostrar verdadeiramente o que é me seguir. Olha, volta lá para a tua cidade de Decápolis e dá testemunho do que o Senhor fez contigo. Estava seguindo ou não estava? Estava no propósito de Deus ou não estava? Mas não estava vendo Jesus fisicamente como os outros. Então, os propósitos de Deus é que nos fazem obreiros aprovados para adentrarmos as mansões celestiais, desde que estejamos enquadrados. Agora, quantos casos nós vemos na Escritura em que não sabemos o resultado? Jesus passou num lugar e tinha 10 leprosos. Quando Jesus passou, olhou aqueles 10 leprosos e disse o quê? Olha, vão se mostrar aos sacerdotes. Quando eles falaram, mostrar aos sacerdotes, que eles olharam, a lepra sumiu. Aí a Bíblia diz que 10 foram curados. E um seguiu Jesus. Um foi atrás de Jesus. Jesus olhou e falou, ué, só você? Mas não foram 10 curados? Tá. 10 curados, um seguiu Jesus, se enquadrou nos seus propósitos. E os outros 9? Os outros 9, sei lá, estão por aí, né? Foram pescar, foram brincar de qualquer coisa, foram curtir a sua família, porque antes não podiam ir para casa. Eram leprosos, não podiam entrar na cidade, não podiam pegar os seus filhos nos braços, não podiam abraçar sua esposa, agora estão curados, o que vão fazer? Voltar para a esposa, voltar para os filhos. Seguir a Jesus tem renúncia, tem dores, tem espinhos. Ninguém disse que aquele que seguiu era solteiro e que não tinha o que fazer, mas ele reconheceu a grandeza da voz de Jesus e decidiu segui-lo. Mas talvez também tivesse a sua família, sua esposa, seus filhos. Teve um homem, esse você conhece muito bem nesse ministério, nós conhecemos ele como jovem rico. Esse homem teve de Jesus o que todos nós gostaríamos de ter. Ele teve com Jesus um diálogo aberto, em que Jesus, tipo assim, Jesus parou e disse assim, pode falar à vontade, não tenho pressa, estou aqui para você, pode dizer o que você quiser. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha, por que tu me chamas bom? Há um só bom que é Deus. E aí começa aquele bate-papo, todos nós não gostaríamos disso? Você gostaria que Jesus viesse fisicamente e adentrasse a sua casa, sentasse no sofá da sua casa? Ou naquela cadeirinha mesmo, da perninha quebrada, torta? Jesus é humilde, ainda vai te pedir licença para sentar. Você gostaria de bater um papo com Jesus? Hoje você sabe, tem fé para isso, que sabe que mesmo sem vê-lo visivelmente, você pode bater esse papo. E esse homem teve isso tudo que nós tanto amamos. Ele chegou ao ponto de conhecer o centro da vontade de Deus. Jesus disse, tu queres ser perfeito? Então vai, vende tudo quanto tens e segue-me, terás um tesouro no céu. Irmão, você quer ser perfeito? Ou você quer servir a Jesus tipo meio capengando, asinha quebrada? Você quer ser perfeito? Você quer conhecer o centro da vontade de Deus? Você quer conhecer o seu propósito? Só que esse jovem rico, o que ele faz? Ele quer servir sim a Jesus, se Jesus desse a ele uma palavra de exaltação, desde que não mexesse nas suas riquezas, estaria tudo bem, ele seguiria a Jesus, mas sem tocar nas suas riquezas. É assim que muita gente quer. Muitas pessoas querem o propósito de Deus, mas não quer que Jesus mexa nas suas estruturas naturais. E aí, o que acontece?
Jesus não aceita. Ele falou, vai e vende tudo. Falou para esse. Outros, se venderem sem a ordem de Jesus, estão fazendo besteira. Mas esse aqui tinha que vender. Era condição específica para que você seja perfeito. Vende tudo que tu tens e segue-me. Ou seja, o propósito de Deus não se cumpriu na vida deste. Por quê? Porque ele não estava disposto a abrir mão de tudo aquilo que ele tinha. Agora eu quero voltar com você para o texto que disse, de Deuteronômio capítulo 8, só para enfatizar mais uma vez. No 3, que diz que te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de toda palavra, tudo que sai da boca de Deus, disto viverá o homem, né? Jesus repetiu isso lá na tentação de Mateus 4, por exemplo. Então, irmão, aí eu quero me prender com você e caminharmos para o final dessa nossa meditação. O homem vai viver de toda, não é de alguma. Então, para que você cumpra todo o propósito de Deus que Ele tem na sua vida, você tem que ser uma pessoa bem alerta, com bastante maturidade. Você tem que ter consciência de que nessa caminhada tem espinhos, tem pedras. Você tem que ter consciência de que nesta caminhada existem torturas psicológicas que incidirão sobre você. Você tem que ter consciência de que o teu ser será triturado. Mas isso é para que toda a palavra de Deus se cumpra na sua vida. Porque tem pessoas que dão vazão à parte da palavra, um pouquinho da palavra, uma metade da palavra, mas não dão vazão a toda a palavra. Ou seja, as duas mulheres que estarão moendo, uma estará no propósito, ela estará vivendo toda a palavra do Senhor, mas uma outra está produzindo parte da palavra, ela não está incluída no propósito de Deus. A pergunta simples, hoje nós podemos dizer, Deus, que seja feita toda a tua vontade, assim na terra como no céu. Meu irmão, tem pessoas, mais uma vez, eu lembro que já foi dito isso, tem pessoas que insistem em permanecer numa posição, está pensando que as suas amizades, porque tem status e riqueza que vale alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa de uma vez por todas, as tuas amizades não passam de lixo, elas vão para o inferno, com todo o dinheiro que elas têm. O que você chama de elite e o social que você tanto ama é esterco diante de Jesus, é esterco diante da igreja, é esterco diante desse púlpito. Aleluia! 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 O teu social é lixo. Nós descartamos e nós não admitimos ele aqui dentro. Aleluia! A amizade rica é a de Jesus Cristo, aquela é poderosa. Somos conhecidos na alta elite lá do céu, não é nesse esterco aqui da terra, não. Então, meu irmão, tem que se enquadrar no propósito de Deus. Entendeu? Propósito de Deus. Esse ministério é para rasgar o verbo com rico, pobre, mendigo, político, presidente, governador, e a unção da coragem está nesse lugar. Aqui nós não temos zelo de amizade por ninguém. O nosso propósito é fazer a vontade daquele que nos alistou para o seu exército. Não prezamos por amizades, isso não faz parte do reino de Deus. No reino de Deus não tem amigos um do outro, tem que ser amigo de Jesus. Jesus até disse, vocês são irmãos, mas eu vos chamo amigos.
fazendo uma alusão à intimidade das revelações que eles teriam. Então, meu irmão, não adianta ficar de conversa fiada. Não insista em coisas que estão te dando um certo destaque, uma aparência fajuta, sem sentido. As oportunidades chegam ao fim. Deus não fica esperando a vida toda que as pessoas tomem posição. Aleluia. Ele não vai esperar a vida toda. Aqui não. Quer que Deus empurre com a barriga? Procura uma igreja batista ou assembleiana. Ele vai empurrar com a barriga a vida toda, porque lá não se ouve a verdade. Mas quando você ouve a verdade, tem que tomar decisão, tem que tomar postura. Servimos a Deus, estamos nem aí para os homens. Então é viver toda a palavra, não é engolir nada, é viver a palavra. Não escolha palavras na hora de falar com ninguém. Ah, mas fulano é estudado. Se ele é estudado, então ele entende muito bem o que é uma palavra da comunidade pobre e carente. Ele tem que ser o primeiro, ele é obrigado a entender. Se ele é entendido, é estudado, ele é obrigado a entender a linguagem das ruas, além das academias. E é assim que Jesus nos tem chamado. O profeta Isaías diz que o Senhor Deus nos deu uma língua erudita, mas é para ser usado na hora que Ele quer. Não somos nós que vamos usar. O nosso vocabulário é o que Ele tem a dar. Ele faz conosco dia a dia, como no dia de Pentecostes. Se Ele quer falar na língua dos Ciro-fenícios, Ele fala. Se Ele quer falar em hebraico, Ele fala. Se Ele quer falar em grego, Ele fala. É o mesmo Espírito que opera para todas as coisas, mas eu não posso escolher em que idioma vou falar. Tem que ser dito conforme o Espírito lhes concedia. Então, meu irmão, toda palavra, né? O Senhor te deu a entender que você não vai viver só de pão. Ele mesmo te humilhou. Ele te deixou ter fome. Ele te sustentou com maná que tu não conhecia, para que você entenda que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda, meu irmão, é toda. Ou seja, é Deus quem fala e nós nos posicionamos. Ele dá a ordem e nós dizemos amém. Ele aponta o caminho e nós seguimos. Ele dá a mensagem e nós pregamos. Ele dá a palavra, nós somente emprestamos os lábios, porque se nós não quisermos emprestar, ele acha um cachorro ou uma mula, mas o propósito dele ele cumpre. Precisa de ninguém não, ele detém o poder dos anos, dos tempos e das estações. Então, meu irmão, nós vamos concluir dentro desse tema. O propósito de Deus na sua vida é que você viva de toda a palavra. Toda a palavra. Tem mais um detalhe. Você quer toda a palavra? Quero. Você quer a palavra de mansidão quando o propósito dele for mansidão? Você quer a palavra de união, de paz e harmonia, se for o propósito dele. Você quer a palavra de espada, se for o propósito dele. Você quer a palavra de contenda, divisão, se for o propósito dele. Você quer a palavra que espeta, você quer a palavra que tanto arranca, quanto abate, quanto planta. Você quer a palavra dele. Você tem que entender que a palavra dele é para ser usada na hora que ele quer, da maneira que ele quer. Sabe que você pode receber uma palavra de contenda, de intriga, de divisão, uma palavra que é espada, uma palavra que é para abater, e esta palavra vai sair dos teus lábios dentro da tua casa. Ou você acha que é espada para os inimigos e é paz e amor para os amigos?
Amigo tem que ser amigo de Jesus. Esses só recebem boa palavra. Mas quem não está enquadrado pode estar vivendo dentro do mesmo teto. Está dormindo na mesma cama. Está bebendo do mesmo copo. Mas a palavra que vai jorrar é de espada. Vai espetar. Vai cortar. Porque Jesus falou: quem está me chamando? Meus irmãos, minha mãe, minha família. Olha aqui, ó, os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Aleluia. Então, meu irmão, esse é o tempo. As coisas estão apertando. A volta de Jesus se aproxima velozmente e vai pegar muita gente dormindo, mas dormindo um sono profundo demais, muito profundo. Agora, aqueles que são chamados para o grito têm ouvido a mensagem do Senhor. Se derem ouvidos, entenderão que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vamos estar orando em nome de Jesus. Deus vive poderoso, te glorificamos, Senhor. Nós queremos o teu propósito na nossa vida, Deus. Sabemos que há um preço, Deus, mas a tua graça nos há de bastar. E o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus, não importa o preço, nós queremos que seja feita a tua vontade. Mantecantos, decantos. Não interessa o preço, Deus. O teu nome, ó Rei dos Reis, tem que ser glorificado. O teu propósito tem que ser cumprido. A tua própria palavra já diz, Senhor, somos errantes, forasteiros e peregrinos em terra estranha. Não queremos cometer o pecado de nos associar com nada deste mundo, nem com ninguém deste mundo, Senhor. Nos livra deste pecado, Deus. Pois hoje tomamos coragem e declaramos: não importa o preço, não importa o preço, queremos ver os céus abertos, Deus, e o teu nome glorificado. Aleluia, Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, e cantos de mantos, e mantos, mantos de cantos, de cantos de mantos, e mante cantos de cobalabassorican. Aleluia, 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 aleluia. Nosso clamor chegou ao céu. Aleluia. Há muitos anos que uma oração dessa não era ouvida nos céus. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E cante mantos. Aleluia! É tudo ou nada. Entramos no último calendário. Que não passe de nós o teu Espírito, e tudo que foi dito a nós venha se cumprir.
Tem um maná que nós não conhecemos, nem os nossos pais. Vamos pagar o preço do deserto, porque vamos conhecer o maná. Reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder. Os reis da terra se prostrarão. Sim, os poderosos virão a ti. Não apenas em palavras. Reina hoje entre nós, Senhor. Reina Deus. Esse é o louvor que chega no céu. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Se os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão. Meu Deus! Teu poder, Senhor, não apenas em palavras. Reina hoje, não apenas em palavras. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje. Diante de tuas obras podemos declarar que não há outro Deus nos céus, na terra ou no mar. Tu reinas para sempre, nada impedirá que todos os povos e nações venham te adorar. Reina, reina hoje entre nós, Senhor. Reina,
reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina, diante de tuas obras podemos declarar que não há outro Deus nos céus, na terra ou no mar. Tu reinas para sempre, nada impedirá. Todos os povos e nações venham te adorar, reina. Entre nós, Senhor, reina Deus. Deus vive majestoso. Obrigado, porque no dia de hoje nós pudemos estar aqui para que a unção de hoje possa cumprir o teu propósito amanhã. Assim engrandecido seja o teu santo e eterno nome, Pai. Se a unção é tua, Deus, se a palavra é tua, se o Espírito é Deus, se os anjos são enviados do Senhor, se tudo vem de ti e para ti, então glorificado seja o teu santo nome, Deus. Somente isso que nós queremos, que o Senhor cresça, Deus, e seja glorificado. E como os oramos, ó Deus, neste dia, neste lugar, é o que queremos, não importa o preço, mas que os nossos olhos possam contemplar, cumpridos cabalmente, os teus propósitos. Não temos outro bem além do Senhor, ó Deus. Tu és a porção única da nossa herança. Tu és o nosso refúgio, és o nosso rochedo. Tu és a nossa glória, és o nosso teto, és o nosso travesseiro. Tu és a nossa mesa, tu és tudo que temos e somos. Tudo vem de ti, glória, pois, a ti eternamente, é o que temos a declarar, Senhor, em nome de Jesus. Leva o teu povo na tua graça, Senhor, na tua paz, debaixo das tuas onipotentes asas. Na tua presença estivemos e o Senhor pisou na terra conosco. Por isso, Deus vive poderoso. O que o inimigo preparou pela frente, que ele seja envergonhado. Mas deixa lá preparado, Senhor, até a hora que a gente chegue, para mostrar que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Assim bendito e eterno seja o teu glorioso nome, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, e o grande amor de Deus, nosso Pai, as preciosas, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja na vida de todos aqueles que verdadeiramente têm adquirido coragem para pedir a Deus, que não importa o preço, mas que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Aqueles que estão dispostos a isso declaram: amém. Pois a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.